Estamos de volta com o nosso Fala Sucesso. Que bom que você está aqui com a gente. Quero reforçar aquele convite tão especial para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Hoje estamos falando sobre saúde mental, a importância dos pais estarem atentos sobre essa questão na criação dos filhos. E você que é filho, de repente adulto aí, que tem alguns traumas, alguns problemas, algumas dificuldades, o papo de hoje está ajudando a esclarecer essas dúvidas também. Estamos recebendo a doutora Mari Pinheiro, psicóloga, que está explicando para a gente as bases, os pilares da teoria do esquema. Doutora, eu queria perguntar o seguinte: aprender a dizer não, a força do não, faz toda a diferença também, é libertador, né? Muito. Eu, inclusive, que vim de uma personalidade mais passiva, tive que trabalhar muito isso em mim. Eu também. Mas eu dizia sim para os outros e não para mim. Isso é horrível. Porque às vezes eu aceitava coisas, compromisso, nada também assim exagerado, mas sei lá, compromissos, projetos. Eu não queria estar ali, mas eu dizia sim para a pessoa e não para mim. E aquilo me causava um mal assim violento, porque você fica ali, daí que nasce a procrastinação, daí que nasce muitas vezes a ansiedade, do tipo, eu não quero fazer isso, mas eu disse que eu vou fazer, agora eu tenho que fazer. E quando a gente aprende que dizer não é tão difícil, né? Aliás, para quem foi criado dessa forma sempre vai ser um pouco difícil, mas que é necessário, que é importante, isso é libertador, né? E às vezes a gente acha que a pessoa vai ficar chateada, ela nem liga, né? É a forma. Eu vou dizer não pra Valéria, ela vai ficar triste comigo. Opa, não. Ah, beleza, então tá bom. Não muda nada, né? A gente que cria muitas vezes essa ansiedade também, né? Uma distorção cognitiva, um monstro, né? A interpretação que você está tendo de uma situação. E aí você interpreta com uma história de vida, com temperamento, com necessidades que não foram atendidas. Exato. Então, você está interpretando com todas as partes essas tuas partes disfuncionais. Teu repertório, né? Imagina a tua personalidade, um quebra-cabeça. Tem partes no Arthur saudável, a gente chama de adulto saudável, e tem outra parte que é a criança feliz, que é do prazer, da alegria, e tem a outra parte que é a criança vulnerável. Mas tem partes suas que são a dificuldade de dizer não, que você se sobrecarrega. E uma vez eu li uma frase assim que gerou um impacto grande em mim. Você está se desagradando para agradar o outro. Né? E quando eu comecei a atender, um dos meus nichos eu tenho um nicho que eu atendo brasileiros no exterior e um outro nicho é depressão, né? E a pessoa em depressão, a maioria, ela vem de uma personalidade passiva que ela foi dizendo sim para todo mundo e não para ela. E essas partes dela, da identidade dela, ela foi se perdendo. Então, ela passa a viver a vida do outro. Ela começa a ver o valor dela no outro. Ela só agrada esse outro. A identidade dela está no outro, ela se perde. Então, quando ela chega na terapia doente, em depressão profunda, ela realmente se perdeu de quem ela era. E a primeira coisa é isso, ela aprender a dizer não. E é um processo. A Lulu está aprendendo a comunicar. A comunicação assertiva. Ela é clara, objetiva no que ela quer. Ela coloca a opinião dela nas coisas. Então, a minha geração, eu vi que os filhos, eles não podiam dar opinião numa conversa de adulto. Sim. Então, ali eu já aprendi a evitar. Eu não poderia comunicar minha opinião em alguns ambientes. Tinha que respeitar a autoridade. Respeitar você não pode dizer não. Então, olha como a nossa personalidade vai criando xizinho, Arthur, assim, a gente vai se vendo a partir dessa crença. A gente vai se vendo no mundo a partir dessa crença. E a gente vê o nosso futuro, a gente vê as pessoas com essa lente, né? Dos esquemas das crenças. É claro que a gente não está falando aqui que a vida significa você só fazer o que você quer. Não é isso, né? Viver em sociedade, pensar ser empático e tal. É claro que às vezes a gente faz coisas que tem mais a ver com o desejo do outro do que o nosso. Mas a gente não pode passar uma vida inteira dizendo sim para coisas que a gente não quer dizer sim. Esse é o ponto, né? A definição da comunicação assertiva. O outro instrumento meu que vai sair chama comunicação assertiva. Depois eu vou te mandar uma cópia. Foi lançado mês passado. Que legal. Nem chegou ainda a cópia, as primeiras cópias. Depois eu vou mandar para vocês. Esse livro saiu de tanto que eu estudei, me aprofundei para trabalhar em mim. Porque quando os pacientes começaram a chegar com essa demanda, a gente não aprende na faculdade, não aprende nas especializações. Falei, não, eu vou me aprofundar nisso. Arthur, é a chave. A gente trouxe todos os modos disfuncionais. Mas tem um modo que é adulto saudável, que a gente chama, é o nosso modo saudável. E a maior característica desse modo é a comunicação assertiva. E a definição dela é
comunicar de forma objetiva e clara o que você quer, o que você deseja, a sua opinião e também os seus sentimentos. Olha, Valéria, você fez isso, eu interpretei dessa forma e fiquei chateada. Foi isso mesmo? Eu estou esclarecendo, às vezes nem foi isso, eu que interpretei. Tanta inimizade, frustração, briga acontece por não haver esse tipo de conversa, né? Esse tipo de comunicação franca, assertiva, né? Os relacionamentos amorosos, os casamentos, Arthur, terminam. Um emburra, o outro também e tal, quando vê já era. E não era nada que um estava pensando e o que o outro. Mas ele vai achando as coisas, a comunicação truncada e a coisa se acaba, né? Se desfaz amizades, mas principalmente o relacionamento amoroso. A gente vê Eu tenho uma amiga que ela só atende casais, a gente atende em parceria. Às vezes, eu atendo individual. Tem coisas que não vai funcionar no individual porque é do casal. E aí eles vão e vê que era simples. Aí ele entende que era só a interpretação errônea ou que ele estava querendo algo e não sabe pedir. Então, a comunicação assertiva também é isso. É pedir ajuda, é dizer o que você quer, o brinco. Seu marido não tem uma bola de cristal, ele não. Tu tá chateado, ele nem sabe o porquê. Ele nem te ajudou, mas ele não sabia que precisava te ajudar, criatura. Você precisa... O óbvio precisa ser dito. Sim. E as pessoas não querem acreditar. Elas relutam comigo. Não, mas depois elas entendem. Não tem outra forma, né? A gente não pode acreditar que as pessoas entenderam sem perguntar se entendeu ou não, né? Então, essa comunicação é crucial. Assim, é o que faz, é o que traz leveza para a nossa vida, para as nossas relações. E é uma das coisas que a gente trabalha muito para fortalecer. E aí, para concluir, a definição é olhar o que é importante para mim e também para o outro. Não é só sobre mim. A comunicação assertiva é sobre mim e sobre o outro. O passivo, só sobre o outro. Entendi. A comunicação agressiva é só sobre mim, é só sobre o que eu quero, só sobre as minhas necessidades. O agressivo, ele grita, ele bate, ele briga, porque ele é injusto, ele só olha para a necessidade dele. Interessante. Então eu vou brigar para que a minha necessidade seja aceita. E geralmente ele vai atrair quem? O passivo. E aí o passivo, ele vai se subjugar, ele não sabe dizer não, ele não sabe impor. E às vezes a pessoa vem num relacionamento que é bem abusivo, assim, verbal, de uma forma bem abusiva, só que ela não quer separar desse relacionamento. Então a gente trabalha, Arthur, assim, e é um trabalho lindo, que ela passa a entender as necessidades dela, a olhar, a integrar, que a caixinha de ferramentas eu gosto de usar, que assim, aqui em cima tu vai ter, ó, o adulto saudável da Mari, a criança feliz dela, a potencialidade, a criatividade, ela pode correr atrás de conseguir as coisas que ela quer, o relaxamento, o autocuidado. Depois eu vou te mandar um instrumento desse que a Insere enviou, que na frente é a cartinha A Criança Feliz. Tem sobre a necessidade de afeto, por exemplo. Você dando afeto para sua filha, o que ela internaliza? Que eu sou amada, que eu posso ser feliz. Ela recebe uma mensagem implícita, ela passa a se ver e a se ver no mundo assim. Se ela não recebesse afeto, ela iria entender, eu não sou amada. Eu não mereço ser feliz. E aí a vida toda vai ter... E a Insere, que é onde eu lancei esses baralhos, eles criaram esse baralho das necessidades emocionais, a gente chama de baralho, é um instrumento, né? E atrás agora, eles colocaram as mensagens de cada necessidade. Aí eles te mandaram um, só que se perdeu. Eu fui ver, tá lá em Manaus. Se perdeu no caminho. Vou lá buscar. Mas eu vou mandar, vou pegar o endereço depois e vou te mandar. Legal. Mas a caixinha de ferramentas mostra isso, assim, essa potencialidade em cima que o ser humano tem, que a gente desenvolve. E aí os nossos lados disfuncionais aqui dentro, né? Então, a Mari teve experiências nocivas. Então, ela desenvolveu lados punitivos, vamos ver aqui, modos exigentes. E aí a gente precisa fortalecer esse aqui, o modo lados críticos. Então, o adulto, esse adulto que a gente falou ali, que ele gera um adulto ansioso, depressivo, com a saúde mental afetada, se a gente for olhar, ele tem essas partes. São partes, vamos achar o adulto saudável aqui. E aí ele vai encaixando, Arthur, assim, ó, modos críticos,
modos punitivos, exigentes, e ele vai encaixando e ele vai deixando esses lados, a forma de enfrentar a vida, objetivos profissionais, relacionamento, esses modos. Então, como eu me vejo? Se eu me vejo com uma voz crítica e punitiva, eu vou ver o outro, eu vou ver o mundo dessa forma. Uhum. E aí, ou eu vou... E como é que eu enfrento, né? A gente trabalha muito com enfrentamento. Eu vou evitar, eu vou fugir. É aquilo do ser humano, né? Eu evito, eu fujo ou eu congelo. Uhum. Tem pessoas que vão evitar. Então, procrastinam. Tem potencial, mas procrastinam e não conseguem alcançar os seus objetivos. Outras se criticam tanto, aquele modo crítico o tempo inteiro. Outras... eu não vou vir aqui no podcast, porque as pessoas... porque eu não sou boa o suficiente, eu sou incompetente, eu posso falar besteira, Tipo sobre síndrome... julgamento. Que é a história do impostor, do síndrome do impostor. O crítico e o punitivo, Arthur, é muito isso, assim, o julgamento. Eu me julgo, então é óbvio que eu vou pensar que o outro também. Como eu me vejo no mundo, esse outro vai me julgar também. Já o modo exigente é muito do perfeccionismo. Uhum. Aquela pessoa que faz, refaz, mas ela não executa as coisas, porque nunca tá bom o suficiente. E se ela for fazer algo, é com regras. Por isso que ele criou essa abordagem para regras rígidas, para uma personalidade muito rígida. O exigente não é sobre julgamento, se eu for fazer o podcast, a água tem que estar aqui. Não. A Valéria acha que é melhor ficar lá. Não. Tem que ser dessa forma. Esse é o exigente. O exigente é um peso muito grande com ele, né? E como que eu vou enfrentar a vida, o mundo, as coisas? Eu vou enfrentar, eu vou fugir, eu vou evitar fazer. E por que eu fujo? Por que eu evito? Porque dói. Porque o modo vem para lidar com a dor dessa criança vulnerável. Ele vem para evitar, para fugir da dor. Então, se eu fugir de vir aqui no podcast, eu não vou sentir a dor. Essa dor de não ser validada, de ser julgada, entende? Ou tem pessoas que a gente chama de protetor aliviador. Pessoas que vão beber muito, usar drogas. Tem gente que come muito. Tem pessoas que... Aquele moço que se relaciona muito com várias mulheres, correndo risco. Aquilo, eu preciso desse alívio. Uhum. Então, cada pessoa vai buscar de acordo com o que aprendeu. Isso. É uma válvula de escape ali para... Tudo para evitar a dor, o desconforto. E aí, Arthur, é justamente isso que a gente tem que... A criança vulnerável. É justamente isso que a gente tem que ativar na terapia. É descobrir o que essa criança precisa. Né? O que você tem dado para sua filha hoje um exemplo. Eu não recebi a maioria dessas necessidades. Então, eu tenho que descobrir hoje quais as necessidades. Então, a gente vai descobrir na terapia as necessidades que esse paciente... Qual a mensagem... Quando ele não recebeu afeto, qual é a mensagem que ele recebeu? E é possível suplementar? Sim. A própria psicóloga vai nutrir. A gente trabalha com técnicas vivenciais. Então é igual o corpo humano. Eu faço lá um exame, descubro que eu tô com carência de cálcio, um tipo de vitamina, parará. Aí o nutricionista vai indicar alimentos ou suplementar com alguma coisa que vai nutrir aquela carência que o meu corpo tem. Emocionalmente é a mesma coisa, então? Gostei muito desse exemplo. Exatamente isso. Ele vem para terapia, a gente faz avaliação, tem questionários que a gente aplica para descobrir, mas às vezes no questionário não aparece tudo, porque é enraizado e é inconsciente. Tem coisa que vem de 0 a 2 anos. A criança nem vai saber. A gente sabe pelos comportamentos de hoje. E a gente faz técnicas vivenciais. Então, depois de descobrir algumas coisas, a gente faz a linha da vida, a história da vida. A gente cria essa relação terapêutica com o paciente. E aí ele vai nos contando. É como se tivesse o manual. Uhum. A gente vai lendo junto com ele o manual dele aqui. Uhum. E aí ele vai descobrindo, eita, Mari, olha só, essa semana aconteceu isso e eu agi nesse modo de que desconecta. Eu não queria sentir a emoção. Então, eu não quis sentir, evitei pensar, nem pensei nesse assunto.
Então a gente vai fazer ele pensar e ele sofrer. Eles até brincam, não acredito que eu tô pagando para sofrer. Academia é isso, amigo. Porque é exatamente isso, é aprender a sentir essa necessidade. A gente não foi, né? Ó, se você ensinar a Lulu que ela pode ficar triste com raiva, e ela pode sentar e chorar e sofrer, ela vai crescer já com essa aprendizagem. A gente não, né? Esse paciente que está na terapia, ele não sentiu. E aí as técnicas vivenciais, a gente trabalha com diálogos entre esses modos. O modo crítico, o modo punitivo. E a gente ativa essa criança vulnerável e a possibilidade de nutrir. Então, o psicólogo, ele vai voltar para uma cena com o pai, por exemplo. E ele vai dizer para esse pai o que esse pai não deu para ele. Foi afeto, foi carinho, o pai não compreendeu, teve punição. Então, quando ele volta de olhos fechados naquela técnica, ele vai voltar naquela cena que ele não teve. E quando o paciente ainda não tem esse lado saudável, a psicóloga ela vai entrar na cena, vai pedir licença e ela vai nutrir. Ela vai ter um diálogo com esse pai e vai dizer que essa criança merecia afeto, merecia carinho, merecia amor, e que agora a psicóloga vai proteger esse pai, nunca mais vai fazer isso. Então tu tá entrando ali, tu tá reparentalizando. E talvez pela primeira vez um adulto saudável tá compreendendo, tá escutando, realmente, porque escutar é com o coração. Então cria essa conexão emocional com esse paciente e ali começa essa cura. Né? Ele está identificando, ele está reparentalizando e ele começa a modificar. Então, começa cada vez mais esse vínculo. Mas por que é uma reparentalização limitada? Porque o psicólogo faz isso, mas ele também ensina aonde esse paciente vai buscar. Ele pode dar para ele. Quando ele tem essa voz crítica, eu sou incompetente, eu sou burro, por isso que as coisas não dão certo, eu mereço, ele se pune. Se pune. Você ensina ele a ter uma voz compassiva. A ele ter autocompaixão com ele. Uau. Então, ele começa a punir mesmo, excluir esse modo, banir essa palavra, banir esse modo da vida dele e introduzir um modo mais compassivo. Então, a terapia faz isso. Mas é uma mudança significativa de hábito, né? Muito. Então, principalmente nas relações, porque quem que ele atraiu? Lembra da química esquemática? Sim. Amizades, trabalho. O próprio trabalho, às vezes, sabe aquele ditado, a moça do dedo podre? Isso é química esquemática, é o padrão, né? Porque faz parte da personalidade aqui, ó. O adulto saudável. Esses modos, tá aqui, eles não querem sair, eles não querem... Se eu perder esses modos, eu tô perdendo o meu senso de identidade, o conhecimento que eu tenho sobre mim. E é um trabalho bem árduo, assim, por isso que demanda muita energia. O psicólogo estuda muito, ele vai em congresso, ele está sempre buscando ferramentas práticas para ajudar esse paciente. E aí, quando ele aprende, ele começa a encaixar aqui a identidade dele. Vamos colocar a mesma cor aqui. Autocompaixão, ele começa a identificar quais os valores. A gente trabalha muito com as forças, né? Ele começa a olhar para as forças dele, ser mais autêntico, ele tem mais autocontrole ao estresse, ele é mais criativo, ele começa a buscar a espiritualidade, que a ciência prova, né? Que nós temos a pecinha aqui para a espiritualidade, então que isso ajuda, é um potencial. O autocuidado, ele começa a trabalhar, então isso aqui são tudo forças desse adulto, e ele vai encaixando aqui. E a gente trabalha muito os valores, porque às vezes a pessoa passa uma vida fazendo coisas para o outro, agradando o outro, que não está alinhado aos seus valores. Então a gente trabalha muito para a pessoa... Eu brinco assim, aqui, o valor é a nossa bússola, ela que faz a gente levantar da cama. O Arthur só vai levantar da cama para viver os valores. Ele é motivado pelos valores. Pela família, pela esposa, pela filha, pelo trabalho que ele faz... que não é sobre o trabalho, é o significado, é o sentido que essa família e esse trabalho tem pro Arthur. Então, saber quais os valores é crucial, assim. Então, a gente trabalha isso. As forças, a psicologia positiva descobriu que todos nós podemos desenvolver 24 forças, que é desde de criatividade. Eu até fiz um e-bookzinho, depois posso deixar aqui pra te ver. Eu quero. Tá? Eu quero desenvolver essas 24 aí, ué. Quando eu fiz, tudo que era coisa para criar, eu pagava alguém para fazer.
Falei, gente, a minha força, criatividade tá muito baixa. Agora, quando eu escrevi, eu fiz de novo, ela tava lá em cima. Aí eu olhei pro e-book, extremamente criativo, que eu fiz pros meus... Porque vem coisas muito técnicas, então eu transformei o capítulo do livro bem prático, assim. Tu vai fazer o teste aqui, tá? Tem o link do teste, tem as 24 forças e tem o que você fazer para desenvolver elas. Cada uma delas. Ajuda muito os pacientes, assim, né? A gente trabalhar com esses materiais práticos. E aí a gente volta lá, Arthur, assim, a importância do psicólogo também cuidar da sua saúde mental, né? Muito. Porque é tanta coisa, é um investimento de tempo, é algo que é significativo, é um valor para ele, essa profissão. Mas eu atendo também uma demanda que é profissionais da saúde, médicos, psicólogos também. E vejo assim, eu trabalho muito isso, até na rede social eu levo isso, a importância desse autocuidado para qualquer profissão, né? Ontem uma amiga falou, Mari, hoje eu tirei um dia para mim, no sábado. Não quero fazer nada, quero relaxar, não quero pensar em nada, eu tô tão cansada. Eu disse para ela a importância disso, o descanso é não fazer nada. É você relaxar essa mente e, ok, eu quero hidratar o cabelo, mas se eu estiver muito cansada, é melhor eu descansar. Uhum. Do que ir lá no salão fazer a unha. Não, primeiro eu vou descansar. Claro que é importante. Quando a mulher vai no salão, ela não é mãe, ela não é esposa, ali é ela, é pra ela também, é autocuidado por Sim, isso, né? Sim. Então... Mas é importante tocar nesse assunto e também normalizar isso, né? Porque a gente sabe que tem cardiologista com a veiazinha ali que tá com algum entupimento, a gente sabe que tem nutricionista com sobrepeso, a gente sabe que tem pessoas que trabalham numa área e precisam ser ajudadas na área que ela trabalha, porque às vezes ela tá tão envolvida em ajudar os outros que deixa um pouco o autocuidado de lado. Então faz todo sentido essa preocupação com os profissionais e com os psicólogos, faz todo sentido, né? Tem que dar essa atenção também e pedir ajuda, né? Aliás, não tem nada de errado em pedir ajuda, né? Não, pelo contrário. É uma das coisas que eu mais ensino. E eu vejo, Arthur, assim, a dificuldade que o ser humano tem em pedir ajuda. Uhum. E pedir ajuda tá dentro dessa comunicação assertiva, né? Uhum. Então, principalmente as mulheres, elas foram criadas para ajudar, para servir, para fazer... que elas têm que desenvolver, que elas podem desenvolver várias funções ao mesmo tempo. Não é verdade isso. Elas até podem, mas isso sobrecarrega muito. Sim. Aí entra uma coisa que ajuda muito na uma outra abordagem, que é o mindfulness. Que é aquilo, se eu estou tomando um café com o Arthur, eu só vou estar aqui tomando café. Eu vou estar aqui sentindo a temperatura. A gente não para pensar, quando tu vai tomar o café, tu não sente. Uhum. Tá geladinha a xícara, tem verde, vermelho, o cheiro. Tu não sente como é que tá as tuas costas? Tem algum desconforto? Você não faz esse escaneamento corporal. Não. Nós nascemos com a mente conectada com o nosso corpo. É essa loucura do dia a dia, é Sim. esse mundo que a gente fica correndo Tem de um lado para o outro. Tem um monte de imagem. Vive viralizando imagem de espetáculos de circo, de shows musicais grandiosos, ou mesmo fenômenos da natureza, assim, que acontecem, sei lá, poucas vezes na vida da pessoa e ela tá lá com o celular filmando, né? Ou seja, ela não tá vivendo aquilo, ela tá, de alguma forma, já pensando, eu preciso registrar isso aqui porque eu quero ver isso daqui 10 anos, quando na verdade ela deveria pensar, eu preciso viver isso aqui para eu poder me lembrar daqui 10 anos, né? Então as pessoas, elas nunca, obviamente não são todas, mas vamos generalizar, elas nunca estão no lugar que elas estão sempre pensando na frente, é uma coisa sem sentido, né? E o que mais gera ansiedade é a preocupação, né? Como que a diferença da ansiedade para o estresse é bem, bem interessante. A ansiedade, eu sei que eu tô ansioso, preocupação. Tô tendo preocupação com a família, com o financeiro, com o trabalho, com várias questões. Então, eu sei que eu tô ansiosa por causa disso da mente, da preocupação. Aí vai gerar sensações no meu corpo. Um coração mais acelerado, uma dificuldade de respirar. Aquela respiração curta, né? Mas não precisa de um fator estressor. Já o estresse precisa de um fator estressor. Alguma coisa realmente está acontecendo, né? No estresse, né? Tem que ter um estresse. E vai ter, eu brinco que é a vida acontecendo. Tem uma sériezinha bem bonitinha na Netflix que chama As Doces Magnólias, que são 3 amigas. Elas
Você já assistiu? Elas se reúnem toda semana para contar os perrengues e uma apoia a outra. É o filho que entrou, a filha que entrou na adolescência, é o filho que bateu de carro, é o cara que ia chamar de traste, que voltou para ela e não se decide se quer ou não quer. E elas se reúnem e a gente olha, é cada perrengue a nossa vida. Os estresses vão acontecer, a vida acontecendo, né? Um dia a gente adoece, outro dia tem um problema que a gente nem esperava. Outro dia tem a gente vê, nunca imaginei sendo escritora, alguém que nasceu lá na roça e não podia nem estudar, virou escritora. O mês que vem eles vão lançar os instrumentos num congresso, é o maior congresso de psicologia em Natal, e eu vou lançar os 2 instrumentos. Parabéns. Então, é isso assim, tenha você alcançando os objetivos, que você desenvolveu toda essa potencialidade, mas por trás, Arthur, para chegar até lançar um livro, é 4 anos, eu tô 4 anos agarrada neles, muita coisa deu errado, muito perrengue. Aí é aonde entra as forças. Perseverança, criatividade, que é a diferença da persistência para perseverança, né? A persistência, eu poderia tentar o tempo inteiro, 4 anos da mesma forma e poderia não ter dado certo. Eu tentei de algumas formas, não funcionou, eu persisti. Mas aí eu usei a perseverança. A perseverança é usar formas diferentes para alcançar aquilo. Então, às vezes, a persistência ela é um empecilho pra gente. Ambas têm a ver com não desistir, só que uma é sempre fazer a mesma coisa, persistência, e perseverar é tentar de todas as formas possíveis, né? Isso, buscar outras estratégias. Eu fui por 10 anos administradora, então eu aprendi a desenvolver essa mente estratégica, porque assim, era uma colonização alemã, onde as mulheres não poderiam ter cargos. E eu cheguei lá com muito empenho, muita dedicação, muito resultado. Mesmo assim, não era remunerada, não ganhava 1/3 do que os homens que exerciam a mesma função. Mas a perseverança e o significado daquilo para mim. Então, me fazia perseverar. Eu buscava outras estratégias, né? E perseverar é muito legal, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que só quem persevera tem história para contar. É verdade. Quem desiste não tem. Doutora Mari, onde é que a gente encontra o livro A Garota Invisível, A Filha do Meio? Eles estão todos no meu Instagram, @psimari, com Y, Mari Pinheiro. E tem lá no Linktree, estão todos os meus materiais lá. Que legal. Queria já aproveitar e fazer um convite aqui para você, voltar mais vezes. É um assunto muito interessante, profundo. Certamente muitos pontos ainda a gente não tocou. Em outras oportunidades a gente aborda. E o que foi dito também de especial, que precisa ser repetido, a gente repete também, para que as pessoas sempre possam receber esse conteúdo que faz toda a diferença na vida, não somente dos indivíduos, mas das famílias também. Ah, que ótimo. A terapia sistêmica, que trabalha com famílias, ela traz uma frase que eu gosto muito. Tudo o que é reconhecido não é repetido. Então, tudo que a gente reconhece, a gente não vai repetir as nossas partes aqui disfuncionais, né? Então, e também repetir os assuntos é importante, porque é um processo. A gente viveu anos vivendo daquela forma. Então, é um processo agora daqui para frente fazer diferente. Nós temos origens parecidas, né? Eu sou do Paraná também, cidade pequena do interior, uma outra região, sua região bem mais fria, a minha bem mais quente, mas no inverno também muito fria. E isso que você falou fez muito sentido, porque nós observamos na nossa infância muitos abusos que simplesmente não eram reconhecidos e que foram perpetuados por gerações. Vários tipos de abuso, né? A gente, quando fala essa palavra, normalmente é a associação para o sexual, mas outros tipos de abuso também, mas que passavam batido na sociedade e eram replicados. E hoje, quando reconhecidos, a gente consegue parar com isso, né? Com esse ciclo que prejudica tantas pessoas, causa tantos traumas, tantas travas, e que simplesmente não eram notados, né? Então faz todo sentido essa frase mesmo, gostei muito. Vou anotar e vou usar. Como é que é? A gente só consegue, como é que é? Tudo que não é conhecido é repetido. Pode ser o contrário também. Tudo que é conhecido não é repetido. Pode ser assim também. Muito legal. E aí, esses meus materiais aí sobre a insônia também, cada vez eu descubro mais o quão é importante o sono. Estava conversando aqui com o Rafael antes de iniciar a importância de a gente cuidar do sono, que tudo começa pelo sono, né? Como a gente falou ali no início.
Nos Estados Unidos, quando você vai ao médico que está com insônia, eles encaminham pro psicólogo. Olha só. Tem essa abordagem que é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental da Insônia, que é a TCCI. Uhum. E o outro meu material é sobre a comunicação assertiva. Muito bom. Esse que tá sendo... Já foi produzido, já está chegando também. Gostei. Você gostou também, tenho certeza. Vale a pena. Siga doutora Mari nas redes sociais, @psimaripinheiro, Mari com Y. Isso. Falei direitinho? Falou direitinho. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para saber de tudo que está acontecendo, não somente aqui na tela da TV Brasília, como também nas redes sociais e no YouTube. Valeu. Obrigado, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui. É tão bom a gente poder compartilhar. A gente sempre, eu sempre falo que o compartilhar é aprender a ensinar ao mesmo tempo. É verdade. E deixa a vida muito mais leve, porque nós somos seres que nascemos para isso, para essas conexões emocionais. Obrigado. Saudáveis. Valeu!